Nova no Dia dos Pais, viu? Ainda estou começando a usar, né? Estou lendo, relendo, e aí ainda é difícil pegar as páginas certas, né? Quando a Bíblia é velhinha, né? Você vai lá direitinho. Essa aqui está difícil ainda. E as folhas são finas, mais finas que a outra. Queridos, a palavra de Deus é tão tremenda e é o nosso livro de regra de fé e prática. Se a Bíblia for só para ficar na cabeceira, ou só para nós lermos e não praticarmos, vai acontecer o que Tiago diz: vós sois apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Isso não é bom, porque nós precisamos ler, ouvir a pregação e praticar. E nós pregamos no final do ano, eu não vou falar tudo, né, mas nós lemos o versículo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós estávamos nas trevas e o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. Isso é tremendo, isso é o mais rico, é a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida, de ter saído das trevas, de todo tipo de pecado, seja ele qual for, seja qual situação for, Ele nos libertou. Como está em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pedro diz então que nós somos geração eleita, nação santa, povo de propriedade, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Só temos um Senhor e um Deus. E temos que então proclamar as virtudes de quem? As virtudes dele ao mundo. E quando nós proclamamos as virtudes dele, nós estamos anunciando o evangelho de Cristo, que salva, que liberta, que cura, que transforma. Então, isso é a missão da igreja. A missão da igreja não é estar todo domingo ou toda semana reunida, também, porque a Bíblia diz também: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Mas então congregar-se é importante, estar em comunhão nas casas, no GC, é importante, estar sendo discipulado é importante, porque a Bíblia fala disso, que a igreja primitiva se reunia diariamente, de casa em casa, no templo, e ali eles partiam o pão, tinham comunhão, oração, louvor e a doutrina dos apóstolos. Então esse é o percurso da igreja. Então nós vamos anunciar. 2023 nós queremos que a igreja seja essa nação santa, seja essa raça eleita, seja esse sacerdócio real e seja esse povo que vai proclamar as virtudes do Senhor. E assim nós vamos avançar e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando falamos de Santa Ceia, ou de ceia, a ceia do Senhor, né? A Bíblia não fala Santa Ceia, a gente fala Santa Ceia, mas a Bíblia fala a ceia do Senhor. Porque o que está ali não é santificado nem consagrado. Nós oramos para o Senhor santificar. Nós consagramos e Ele santifica. Não é assim que a gente faz? Então, por quê? Porque nada daquilo ali é santo. Então, é a ceia do Senhor que nós vamos orar, consagrar e pedimos: Senhor, santifica este pão e santifica este cálice, que ao tomarmos este cálice e ao comermos este pão, estejamos pela fé nos apropriando do teu corpo e do teu sangue. Então, Mateus 26 fala disso, e nós já lemos esse texto várias vezes, né? Quando diz... Jesus, a seguir, Jesus tomou, enquanto comiam, pegou Jesus um pão, estavam sentados à mesa comendo, e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele,
porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Será a grande boda do Cordeiro, todos nós lá no céu com Ele. Isso é tremendo e nós temos que estar preparados para isso. E aqui, Paulo, depois, o grande apóstolo do Senhor que se converteu e foi perseguidor da igreja, e depois se converte e ele se torna alguém que faz a obra tremenda. E ele diz, né, a palavra que ele escreve em 1 Coríntios 11, ele diz: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem, não para melhor, e sim para pior. Por quê? Porque antes de tudo estou informado que vocês se reúnem e existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito nisso, é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. E ele está ensinando, porque a igreja é um corpo. A igreja não tem que ter partidos, nem divisões, nem grupos. Todos nós somos membros do mesmo corpo, de uma cabeça que é Jesus. Então não tem grupo do fulano, grupo do ciclano, partido tal, né? Nós somos um só partido do reino de Deus. E temos que promover o reino de Deus, anunciar as virtudes do Senhor. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então não é comer. Não é comer, porque comer você come em casa, ele diz. Não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque, aí vem a palavra, eu ia fazer um estudo um pouco melhor sobre isso, mas não vou fazer, só estou lendo. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então hoje, quando nós estamos fazendo a ceia do Senhor, nós estamos anunciando as virtudes do Senhor. Nós estamos anunciando a sua morte e a sua ressurreição. Nós estamos anunciando a nossa libertação pelo seu corpo e pelo seu sangue, que foi derramado para nos perdoar e nos remir de todo pecado. Hoje o perdão de Deus está à nossa disposição, porque Jesus derramou do seu sangue. E a pastora Marcele já falou isso aqui no início. Então, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Então eu ia fazer um estudo um pouquinho, né, não grande, mas falar um pouco sobre isso, mas não vou falar devido à hora. Mas é importante que nós estamos com a ceia do Senhor anunciando a morte de Cristo, anunciando
que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, anunciando que nós temos uma aliança com Ele. Queridos, Deus nunca quebra aliança. Nós é que quebramos a aliança quando nós nos afastamos dele, mas Ele nunca quebra a aliança. O Senhor Jesus diz na sua palavra o quê? Que eu de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que vêm a mim. Ou seja, nunca Ele faz isso. Vai. Nós fazemos isso. Saímos da sua presença. Então, que o nosso coração esteja renovando nesta manhã, através do corpo, que é o pão, e do sangue de Jesus, que é o cálice, renovando a nossa aliança e sendo alimentados pelo Senhor, sendo alimentados pela vida de Cristo em nós. Isso é muito forte, irmãos, é muito sério. Nós não comemos um pedaço de pão e um cálice, nós estamos nos apropriando pela fé do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que nos dá a substância, que nos dá o fortalecimento, que nos dá a sustentação para permanecermos firmes diante deste mundo tão pecaminoso, tão agressivo, tão mau. E eu ontem de manhã, ou sexta de manhã, eu estava assim, pensando na palavra e orando, e de repente me veio uma palavra assim no meu coração. Se cada um de nós olhar profundamente para si mesmo, nunca mais nós vamos acusar, julgar ou condenar alguém. Porque cada um de nós todos nós somos pecadores. E cada um de nós tem pecados. E por isso nós precisamos nos humilhar, pedir perdão a Deus diariamente, como eu tenho falado, nos arrependermos diariamente, como eu tenho falado, e dizermos: Senhor, eu me arrependo diante de Ti e te peço perdão, e quero que Tu me laves com o Teu sangue e me purifique de todo o pecado. E assim fazendo, nós estaremos livres para participar da ceia do Senhor, sem nenhum problema, porque o perdão de Deus não é igual ao perdão dos homens. O perdão de Deus, Ele lança no mar todas as nossas iniquidades. O perdão de Deus, Ele não volta para dizer: John, você fez isso, Kátia, você fez aquilo. O perdão de Deus é perdão. E que nós possamos ser assim. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgados, sereis julgados. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ministrar ao coração através do Espírito Santo, e que cada um de nós possa se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão, se quebrantando e se arrependendo. E também, se tem alguma situação ruim, errada, pecaminosa, coloque para fora da sua vida. E se tem alguém para perdoar, perdoe, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida e queremos que o Espírito Santo fale ao nosso coração de uma forma abundante, poderosa, tremenda, e que cada mente entenda e cada coração se quebrante através da Tua palavra, que liberta, que cura, que transforma, que edifica, que exorta, que consola. Essa palavra possa vir e penetrar entre a alma, entre o espírito, que possa trazer a libertação, a cura que cada um de nós precisa. Vem, Espírito Santo, fala com poder, graça e unção em cada um de nós, e que possamos nos humilhar e nos quebrantar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comece a orar enquanto cantamos uma música, e você pode orar e se quebrantar, se pedir perdão, se humilhar diante do Senhor.